A gente vem fazendo uma apresentação esclarecedora para a nossa cidade, para os nossos moradores, porque Rio das Ostras é uma das cidades que vai sofrer, né, com essa medida de repactuação incoerente, e a gente vai aqui tentar esclarecer um pouquinho por que a gente analisa dessa forma. Vocês, claro, têm um entendimento do que significam royalties, né? Royalties são uma espécie de indenização que cidades recebem pela exploração de alguma coisa. Então a gente sabe que existe o royalty do minério lá nas Minas Gerais, a gente sabe que Itaipu também paga royalties, e a gente aqui está falando mais especificamente da exploração do petróleo aqui na nossa região, na Bacia de Campos, da qual a gente faz parte também. E aí, essa situação chegou até nós através de uma legislação para definir os royalties do pré-sal, que são uma nova, né, história em relação à exploração de petróleo na camada mais baixa, e aí chegou uma emenda para compor essa legislação do pré-sal que nos afeta muito. A gente tentou trazer isso de uma forma bem técnica, e eu queria pedir licença para passar rapidamente uma apresentação que a gente faz para a nossa sociedade, para a nossa juventude, tivemos a oportunidade de fazer até mesmo para alguns adolescentes, para entender o que está acontecendo em relação a isso. Gente, é claro que os royalties chegaram aqui e trouxeram o desenvolvimento, porque tudo tem consequências positivas e negativas, e com os recursos de royalties não foi diferente. E aí desencadeou um grande crescimento populacional, e a cidade de Rio das Ostras é a cidade que mais cresce no estado do Rio de Janeiro. É a cidade com a maior migração. As pessoas estão vindo de outras cidades para Rio das Ostras, em busca de oportunidade, em busca de emprego, porque o mercado de trabalho da exploração do petróleo é muito rico, muito exigente, mas muito rico. E aí desencadeou essa loucura, né? Rio das Ostras é o 7º em crescimento no país, dos 5.000 e tantos municípios, e a gente vê aí de 91 a 2009, 91 foi um ano de censo, a gente vê assustadoramente a nossa população crescer 431%. A gente faz uma tabela só para mostrar que a coisa vinha mais ou menos linear e depois dá um boom. Repare, no período de 2007 a 2009, esse crescimento se acentuou mais, né? Em saúde, a gente apresenta aqui alguns investimentos que foram necessários para atender essa demanda, esse pessoal que chegou à nossa cidade, né? A gente precisou implementar uma série de situações para atender essa população que chegou, né? Equipando um hospital, criando uma unidade de dor torácica importante, era o maior índice de mortes em Rio das Ostras em relação a doenças coronárias, né? Do sistema respiratório, do sistema nervoso, e essa unidade doutorácica veio para ajudar. Centro de imagens, equipe de resgate, construção de postos de saúde para crescer essa demanda, reforma no pronto-socorro, reforma nos postos, programa de saúde da família. A gente tem algumas fotos só para ilustrar rapidamente, né? E vamos falar um pouquinho de educação. Pode passar. A educação também é um marco. A educação também é um marco para a gente muito representativo nesse crescimento, porque é lá, nas escolas do município, que as famílias vão em primeiro lugar. Antes mesmo delas se instalarem, né, em alguma residência, elas já estão procurando a escola para os filhos. E aí a gente vê um crescimento também estrondoso. Em 97 a gente tinha 5.000 alunos na rede municipal, já estamos acima de 20.000 em 2010. Com um percentual de crescimento de 97 a 2010 quase 300%. E isso só na rede municipal, né? Isso levou à construção de escolas, isso levou à construção de creches, reformas de escolas, captação e atualização de professores e os profissionais de educação, porque isso também é importante, a reciclagem, né? E um convênio com a UF, que foi importantíssimo para a nossa cidade, porque trouxe também o ensino superior, né? Vocês estão podendo aqui mostrar para nós o quão importante foi essa ação do município.
A gente tem também algumas fotos rapidinho. Vamos falar um pouquinho de meio ambiente, a cidade com potencial turístico tremendo, uma cidade com áreas importantes, né, de preservação. A gente teve algumas ações importantes nessa área também para ter a questão ambiental muito bem resolvida, né, com áreas de proteção, recuperação do antigo lixão. Talvez vocês aqui nem tenham ouvido falar ainda, mas existia um lixão aqui no Âncora, muito impactante para nós, famílias vivendo em torno daquele lixão. Enfim, várias ações, geobags que chegaram, né, uma tecnologia que chegou aqui num momento crítico em que a cidade começou a explodir a questão do esgoto, do saneamento. E antes de começar a investir em saneamento, essa tecnologia também chegou ao município, né, uma forma de recolher com os caminhões limpa-fossas e levar para o aterro, para essa tecnologia de geobags, que é muito interessante, que vocês também deveriam conhecer lá em loco, ver o pessoal da universidade, um contato para conhecer essa tecnologia, porque é bastante interessante. Só uma cidade no sul que tinha isso, nós conseguimos trazer para cá. Me parece que o americano patenteou, né? Tem uma história assim. Pode. Nosso presidente da Câmara está aqui, é um engenheiro químico, entende muito desse assunto. Só uma observação aqui, aí é uma inovação tecnológica que foi desenvolvida aqui em Rio das Ostras. O geobags foi utilizado em Jaraguá do Sul para tratamento sanitário, exclusivamente sanitário. E um problema grave de tratamento de lixiviado, chorume de lixo urbano, de contaminação de águas de subsuperfície, ninguém consegue tratar isso. E nós conseguimos dar uma boa solução para o lixiviado com geobag misturado ao esgotamento sanitário, ou seja, as colônias do esgotamento sanitário, as bactérias acabam digerindo também o lixiviado do lixo urbano. E agora, aí nós fizemos isso, mas a gente é tupiniquim mesmo, só mostrando para todo mundo que deu um resultado fantástico. Aí os americanos patentearam a tecnologia de tratamento de lixiviado. Você tem um aterro sanitário, bota o lixiviado ali dentro e joga esgotamento sanitário. A água, sabe assim, bem tratadinha, melhor do que se o tratamento isoladamente de cada um deles. E aí, algumas ações importantes de meio ambiente, algumas fotos rapidamente, lá estão, só voltando um pouquinho, os geobags estão ali, né, são bolsões mesmo, que fazem esse trabalho. Pode passar. O envolvimento dos jovens, das crianças, na questão do meio ambiente. Agricultura, a gente fala rapidamente, a gente tem a região de Cantagalo ali, que tem toda uma questão de agricultura familiar muito importante também para a nossa cidade, que fixou o homem lá naquela região. Enfim, algumas fotos também dessas ações de agricultura. Esporte, lazer, cultura e turismo, a gente condensou, né? Claro, uma cidade com potencial turístico, eventos esportivos, o turismo ecorural também, interligando essas áreas rurais. A organização dos ambulantes, isso foi muito importante, né? Ordenar esse grupo de trabalhadores numa organização, num trabalho que deu muito certo. Centro de Formação Artística e Centro Cultural, mostrando que também houve investimento na cultura. Tudo isso com recursos de royalties. Vocês vão entender depois por quê, né, desse investimento em royalties exatamente nessas situações. Algumas fotos. Pode passar. Saneamento e urbanismo. A gente chega num ponto importante, a nossa cidade tinha um sério problema, né, de abastecimento de água. O município não é produtor de água, a gente foi captar, né, esse recurso hídrico em outro município para trazer para Rio das Ostras. Todo um trabalho puxado pelo município, né, com uma SEDAI, né, que deveria ter, o Estado que deveria ter estado presente e não esteve, o município alavancou toda essa situação. O tratamento de esgoto, vocês estão vendo aí, a nossa cidade tem uma estação de tratamento, tem um emissário submarino acoplado a essa estação de tratamento. E aí, ligações de água, asfaltamento de ruas, a PPP, a primeira PPP do Brasil em saneamento e infraestrutura, que foi feita lá no início da cidade, na região sul, também trabalhando esses investimentos importantes para a cidade. Uma cidade que cresce muito, que ainda tem muito investimento a fazer nessas áreas, porque ainda não conseguiu atingir o 100% de atendimento e não vai conseguir com esse crescimento populacional que a gente vê aí. Algumas fotos também rápidas do emissário, da estação de tratamento, algumas ações, projetos sociais, claro, a gente tem, como toda cidade precisa,
até para acolher, né, aqueles mais necessitados. Então, Cartão do Bem, Jovem Cidadão, Casa da Mulher, Banco de Empregos e alguns programas da Secretaria de Bem-Estar. Algumas fotos desses projetos. Esse ponto importantíssimo, regularização fundiária. A cidade de Rio das Ostras, em 2003, foi estampada na primeira página de um famoso jornal, dizendo que nós tínhamos 40% de favelas. Aquilo foi um grande baque para nós, porque favela na nossa cabeça, o que a gente costuma ter de entendimento de favela, são locais tumultuados, né, de muita marginalidade, muito tráfico. E, na verdade, naquele momento, a palavra utilizada, favela, foi a forma de dizer que em Rio das Ostras nós tínhamos aglomerados subnormais, que eram pessoas vivendo num pequeno espaço, né, imóveis muito pequenininhos e, principalmente, sem a posse, sem a propriedade da terra. Então, a gente está com essa ação, né, em algumas localidades, no Nova Esperança, no Liberdade, no Nova Cidade. Temos muito a fazer ainda na cidade, porque grande parte dessas famílias se instalaram aqui, em áreas da União, em áreas que os proprietários nunca investiram, nunca pagaram impostos. Então, nós estamos regularizando a situação dessas famílias, que em sua maioria estão aí há 40, 30, 10 anos, né, praticamente já com o direito da terra. Algumas fotos da entrega de escrituras, o desenvolvimento da nossa cidade, a Zona Especial de Negócios que veio consolidar, porque nós também temos a consciência de que o recurso dos royalties são recursos finitos. Um dia essa exploração termina, ou acontece o que vai acontecer, o que está tentando concretizar agora, que é essa repactuação, né? E a gente precisa pensar na sustentabilidade dessa cidade. A gente não pode ficar nessa dependência a vida toda. Então, esses investimentos que foram feitos na Zona Especial de Negócios, trazendo novas empresas, né, gerando emprego, qualificando a mão de obra. Nós temos um exemplo aqui ao lado, né, a cidade vizinha, um mercado riquíssimo, mas não conseguiu absorver a sua mão de obra local, porque ela não tinha a qualificação, a capacitação para ser absorvida por aquele mercado. E o que aconteceu? Traz gente de fora. Vamos empregar, vamos trazer de fora a mão de obra. E a mão de obra local ficou lá no subemprego, na marginalidade. A cidade está com muitos problemas de violência, né? E isso a gente precisa evitar. E uma das formas é qualificando a nossa mão de obra para que ela possa ser absorvida pelo mercado de trabalho existente. Pode passar. Algumas fotos da Zona Especial de Negócios. A gente já pensa em implantar uma Zona Especial de Negócios número 2, né, que foi um sucesso. A gente tem alguns desempenhos importantes que a gente festeja por conta dessa responsabilidade com esse recurso de royalties, né? Então, investimentos em educação que elevaram o município de 24º lugar para 3º, né, no índice de desenvolvimento da educação básica. A própria urbanização proposta, né, pela regularização fundiária, que nós saímos lá de 37% de favela para 3,4%. Estamos trabalhando para liquidar isso. Aí a regularização fundiária, os títulos entregues, a primeira PPP do Brasil, algumas ações em meio ambiente na geração de empregos que nós conquistamos. Pode passar. A gente tem um título muito importante, que é um título da cidade, do prefeito empreendedor, justamente com o bom uso dos recursos royalties. Tá? Então, porque eu não sei se vocês conhecem essa história, né? Uma das motivações para essa repactuação é o uso indevido desse recurso. Tá? E a gente não veste essa carapuça, porque realmente essa cidade apresentou um desenvolvimento em função desse recurso que chegou e foi aplicado na cidade. Eu queria agora entrar rapidamente também no que nos traz aqui, tentando envolver vocês nesse assunto importante do que significa uma repactuação do jeito que está sendo feita. Depois o nosso presidente de Câmara, que é uma pessoa que entende bastante, até porque é um engenheiro químico
da Petrobras, ele vai poder explicar melhor, porque ele acompanhou essa evolução da chegada dos royalties no município de Rio das Ostras. Lá no seu artigo 20, com muita propriedade, ela assegura aos municípios produtores o direito aos royalties do petróleo. A gente não está aqui brigando porque a gente é mais bonito, porque a gente é melhor do que ninguém. A gente está aqui brigando por justiça, né? Daquilo que está sendo realizado na nossa região, que está impactando na nossa cidade e que é um direito nosso adquirido pela Constituição Federal. Aí surge lá um projeto de lei que vai falar sobre o regime de partilha de produção em áreas do pré-sal e recebe aí alguns dispositivos referentes à lei que instituiu a distribuição dos royalties por exploração do petróleo. E surge ainda uma emenda, a 387, olha quantas emendas esse projeto de lei, né, recebeu, tentaram emplacar, e essa emenda dos senhores Humberto Souto e Ibson Pinheiro, 2 deputados, Humberto Souto de Minas Gerais e Ibson Pinheiro do Rio Grande do Sul, dividindo isso aí para todo mundo. O royalties, né, o petróleo é nosso, todo mundo tem direito, né? E aí a cidadezinha lá no cantinho do Brasil, né, que nós não vamos discutir se é pobre, se é rica, porque o problema não está aí, tá aí se dizendo ter direito, né, através da palavra dos senhores deputados, a receber esses recursos também. Qual é o impacto que essa cidade sofre da exploração do petróleo? Nenhum. E essa emenda, ela fala nessa distribuição, né, 50% para os estados e o Distrito Federal, os outros 50% para todos os municípios. E isso vai provocar, pode passar, uma grande, não sei nem qual a palavra que eu vou usar aqui, mas é uma mudança radical. E acaba que esse dinheiro não vai ser nem investido para os municípios, porque não vai chegar nem aos municípios. A gente não está nem discutindo isso aqui nesse momento. Agora, repare só, a gente trouxe para cá as informações referentes a 2 anos, né? 2008 e 2009. São anos que a gente usou como exemplo. As perdas do município de Rio das Ostras, o município produtor, né? Em cima de 342 milhões, 215 milhões, perdas de quase 100%, porque a gente vai passar a receber aquilo ali, ó, com a nova emenda constitucional, por ano, né? Se a gente olhar a legislação, a atual, ela entende que essa distribuição tem uma natureza indenizatória, é uma compensação financeira. E a emenda, a distribuição, ela teria um caráter tributário, porque ela vai trabalhar em cima de participação, do fundo de participação dos estados e o fundo de participação dos municípios, que vincula a população. Pode passar. A gente mostra como é Rio das Ostras hoje na sua dependência. A gente sabe que a gente está muito dependente desse recurso. A gente vem brigando muito para a sustentabilidade da cidade mudar esse quadro. Mas é um trabalho a longo prazo. A longo prazo a gente deve conseguir, por conta dos novos empreendimentos que vão chegar à cidade, né? Vocês podem verificar, eu não sei quanto tempo vocês estão aqui, em sua maioria, porque geralmente a gente vem de fora, né? Para reconhecer o crescimento imobiliário, por exemplo, de algumas regiões, né? Praticamente em todas as ruas da cidade tem uma obra nova, tem um condomínio novo, tem uma construção predial. Então a nossa dependência hoje está nisso aí, em torno de 64% em 2008, caiu um pouco em 2009, e olha o que vai acontecer. A parcela dos royalties fica pequenininha, e esse amarelão aí é o que nós chamamos de receita própria, que toda cidade também tem, porque ela arrecada IPTU, ISS, ITBI. Vamos olhar um pouquinho isso? Essas receitas próprias, elas já têm um comprometimento legal.
O município, ele é obrigado a gastar a sua receita própria dessa forma. 15% para a saúde, 25% para a educação, 7% para a Câmara Municipal e até 54% com despesa de pessoal. Praticamente acabou o recurso próprio. O que vai sobrar para se investir nessa cidade? E por conta disso, a gente está aí à beira de ter que tomar algumas atitudes muito drásticas. A gente fez um quadro comparativo com as cidades produtoras da Bacia de Campos. Então, vocês podem perceber que praticamente as perdas são todas acima de 90%, né? Tirando o município de Niterói, com 92%, está todo mundo 97%, 98%, 99%. Então, vai ser realmente uma ação bastante nociva para os municípios produtores e para o estado do Rio de Janeiro e o estado do Espírito Santo, que também é um grande produtor. A gente fez essas duas comparações, 2008 e 2009, e as atitudes das quais falei são essas. Nós não vamos ter recursos para manter a nossa cidade no nível que nós atingimos. Ainda falta muita coisa, como eu disse, precisamos investir, tem muita coisa ainda a se fazer, mas muito já se fez. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos precisar fechar postos de saúde. A unidade doutorássica nem se fala, porque é alta complexidade. UTI também é alta complexidade. Nós vamos terminar com a saúde de média e alta complexidade, porque municípios têm que fazer saúde básica. Aqui tem um curso de enfermagem, eles estudam, sabem o que significa isso. Municípios fazem saúde básica. Média e alta complexidade são atribuições do Estado e do governo federal. Como não fazem, quem tem que fazer é a cidade. Isso não é só Rio das Ostras, não. Como a gente tem condições, a gente pode investir em média e alta complexidade, que vai ter um sério comprometimento. Quando eu falo ali comprometimento na educação infantil, que aqueles 25% que eu sou obrigada a investir dos meus recursos próprios, eu tenho que investir em ensino fundamental. O resto é se der. Fundamental é fundamental, né? Creche, algumas escolas terão que ser fechadas. Fechamento do IMERO, que é o Instituto Municipal de Educação, que é o ensino médio que acontece lá, que o município também não tem atribuição de atender e atende, né? Ensino médio é atribuição do Estado. E, claro, o convênio com a UF está comprometido. Se o município tem que investir em educação fundamental, superior nem se fala. Ensino médio já não pode, imagine superior. Então chega muito próximo da gente esse problema, né? Tem mais alguns exemplos, redução, claro, no quadro de servidores, porque não vai ter condição, né? O desemprego, eu fiz essa apresentação na Câmara Municipal e algumas horas depois me ligou um diretor de escola privada, pedindo a apresentação para passar para os alunos. Apavorado. Porque se a economia vai sofrer, se o desemprego vai chegar, com certeza a rede privada de ensino vai sofrer também. Porque as famílias não vão sustentar, não vão ter condições de manter seus filhos em rede privada. E vão para onde? Para a rede pública. Projetos sociais que serão reduzidos, fim dos centros entregados que fazem um trabalho social, comprometimento da Zona Especial de Negócios, que para que as empresas venham a gente precisa investir em infraestrutura e já foram investidos na Zona Especial de Negócios, né? Inicialmente 15 milhões. Atividades esportivas, atividades culturais, nem pensar nos cursos, fechamento de algumas unidades municipais. Então esse é o quadro. A gente precisa que a população tenha consciência do que isso significa. Aqui não está em jogo questão política partidária, aqui é a questão de uma cidade que se desenvolveu, claro, em cima de um recurso que chegou de forma indenizatória e que estão tentando macular isso, né? Redistribuindo injustamente. E a gente pede a vocês que se interem do assunto, conheçam esse assunto, porque é muito grave. Porque todos nós, como cidadãos
né, dessa cidade, como cidadãos que estão aqui, né, num curso de uma universidade, muitos vieram de outras cidades para cursar a Universidade Federal Fluminense, vão sofrer bastante. O nosso estado do Rio de Janeiro vai sofrer bastante. Eu queria deixar o presidente da Câmara, Carlos Afonso, para concluir, né? Eu tenho ali, depois, se vocês quiserem assistir, o que eu achei muito interessante, um vídeo do governador Sérgio Cabral. A imprensa... Pois não. É só porque a imprensa, ela focou muito no choro do governador. E o que o governador falou antes na palestra para universitários foi muito importante e foi muito sério, mas isso a imprensa não mostrou, né? Então, depois, se vocês quiserem assistir, eu deixo vocês com o nosso presidente da Câmara. Muito obrigada pela atenção e conheçam o assunto, porque vai ser muito importante a gente poder debater com conhecimento da causa, porque realmente vai ser muito drástico para o município de Rio das Ostras, para a região da Bacia de Campos, para o estado do Rio de Janeiro. Por favor, Afonso. Muito obrigada. Mas se vocês viram o quadro, certamente devem estar achando que nós pintamos um quadro muito feio, eu posso assegurar que a realidade é pior do que esse quadro. E ela é pior pelo seguinte: nós estamos falando da perda do dinheiro do royalties, dos investimentos, da condição de atendimento das demandas que a cidade tem em função desse crescimento populacional e do crescimento que ainda vai haver com pressão. Ela é pior pelo seguinte, que quando nós não tivermos o royalties, a receita própria também não vai ficar no nível que está hoje, porque são os royalties que fomentam a economia, que geram empregos e que fazem com que a cidade tenha receita, alguma receita. A receita de hoje não é suficiente para pagar a folha de pagamento da prefeitura, para fechar a folha de pagamento. Ou seja, sem o royalties, pode esquecer que uma boa parte dos servidores, mesmo estatutários, terão que ser demitidos e todo o resto está comprometido. Não é uma cidade como a que eu cheguei há 24, 25 anos atrás, que tinha 9 mil habitantes, e eu vivia muito bem aqui, trabalhando na Petrobras, sem nenhum serviço da cidade. Mas era um paraíso, um balneário maravilhoso, onde eu saía da Petrobras, vinha desviando das cobras na estrada, para matar as cobras, e morava numa ilha, sabe? Você não tinha nada. Se precisasse de um médico, eu tinha que levar Macaé, no Rio de Janeiro. Mas eu tinha condições de ir ao Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Então eu vivia muito bem, vivia melhor do que hoje. Tinha muito pouca gente, atrai um paraíso para mim. Mas a cidade cresceu, que bom que ela cresceu, recebeu muita gente, como a mim, em 1985, está recebendo até hoje, vai continuar recebendo pessoas. E isso significa uma demanda extraordinária de investimento e de serviços. Bom, o que eu chamo de pior e quais são os 3 aspectos que eu queria focar para vocês? Eu ouvi meu filho me dizer, meu filho também é universitário, que teve num evento aqui da UF, com os alunos, com os amigos que ele fez aqui, a maioria das opiniões eram favoráveis a essa emenda. E as pessoas são muito sensibilizadas e estão muito equivocadamente levadas a entender que distribuir igualmente por todo mundo é uma questão de justiça. O conceito de justiça é muito diferente desse. Porque não é justo que o Estado produtor, o município produtor, que recebe todos nós, recebe a todos vocês, todo esse pessoal que vem para trabalhar no setor de petróleo e receba todos os impactos e seja obrigado a responder a todas essas demandas, tenha que receber menos dinheiro ou o mesmo dinheiro que o município de Quixeramobim, não sei aonde, ou de Quixadá do Norte, lá do Natal, não tem nada a ver. Isto não é justiça. Usar essa demagogia da justiça e da distribuição igualitária para sustentar a tese do roubo que se pratica contra o Estado do Rio de Janeiro, mais um, é uma demagogia, um casuísmo do Congresso Nacional. Porque há outras receitas e há outras formas de se minimizar as desigualdades, de recuperar e sanear dificuldades de outros municípios, que são com receitas específicas para isso e não com royalties. O royalties é verba indenizatória garantido na Constituição. Assim como são verbas indenizatórias os royalties do carvão mineral de Santa Catarina, do potencial hidrelétrico do Rio Grande do Sul, do Paraná, desculpa, do estado do Paraná, do manganês, do nióbio da Bahia, da bauxita de Carajás, do ouro de Serra Pelada e de Minas Gerais, da Zona Franca de Manaus, os benefícios da Zona Franca, enfim, nunca o Rio de Janeiro questionou o royalties nem investimento em lugar nenhum.
Aliás, diga-se de passagem, o pré-sal é uma mudança desse artigo 20 da Constituição no seu cálculo de distribuição de recursos. Por quê? Porque o volume do pré-sal, porque o pré-sal é um óleo que está simplesmente numa camada mais abaixo. Em tese, seria tão inconstitucional a lei do Lula, o novo marco regulatório do petróleo, ele é tão inconstitucional quanto ainda. Porque o petróleo é o mesmo, está no mesmo território do Estado do Rio de Janeiro. Só que ele está numa profundidade muito grande, isso não muda nada. O que muda é o volume de óleo, que vai ser tão grande que eu também não acho que esses municípios aqui precisem mais. Então, o pacto que foi feito com os governos do Estado do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de Sergipe, da Bahia, do Paraná e de São Paulo, com o presidente Lula, foi um pacto dentro da filosofia do pacto republicano, do pacto federativo, de manutenção do equilíbrio social, político e econômico do país, de dividir o pré-sal. O Estado do Rio de Janeiro não opôs a coisa alguma. Eu, na Câmara, trouxe companheiros da Petrobras para dar a palestra para explicar o que é o pré-sal. O Rio de Janeiro, o município de Rio das Ostras, não recebe mais nada do pré-sal, só vão receber o pós-sal. Nós abrimos mão da indenização do pré-sal, até porque o pré-sal não vai gerar tão mais impacto, a não ser o fato de que a atividade e o volume cresça tanto que vai receber mais gente. Só que, quando o pré-sal começar a dar resultados práticos, materiais da sua exploração, nós já estamos numa curva de declínio do pós-sal. E aí aquele percentualzinho do pré-sal vai manter a nossa receita por mais uns 5, 6 anos. O que nós estamos falando de verdade é que nós precisamos dessa receita do Estado do Rio de Janeiro, da região produtora, pelos próximos 10 anos, porque isto é uma receita estruturante da região. Agora, um outro conceito equivocado de algumas pessoas que falam em injustiça e pensam esse repórter, você falou muito bem, que o Congresso usou esse argumento, isso é demagógico demais, isso é ofensivo, dizer que vão tirar os royalties do Rio de Janeiro por malversação do dinheiro dos royalties, como se a malversação de dinheiro público fosse privilégio dos royalties de petróleo. Qualquer receita é administrada, qualquer receita pública é administrada pelas pessoas públicas, nós botamos lá. Está sendo mal administrado, muda-se, troca-se. Agora, tirar a receita, você tira a receita do seu estado, deixa seu estado sem dinheiro, o seu município sem condições de atender absolutamente nada, porque o prefeito rouba. Gente, pelo amor de Deus. Qual é o estado, o município nesse país em que não tenha tido ainda um escândalo de desvio, ou abuso, ou mau uso de dinheiro público? Por conta disso, então, acaba com a receita do Brasil. Né? Vamos mandar o nosso dinheiro para os Estados Unidos, que eles administram muito bem o dinheiro. Eles não roubam, eles não erram. Eu queria que vocês entendessem que a gente precisa conversar muito. Olha bem, nós não estamos aqui para conversar com vocês, para que a gente aqui impeça a votação ou faça com que o Senado vote contra a emenda, não. Nós temos que preparar esse Estado, nós temos que mostrar à mídia nacional, ao presidente Lula, toda a pressão de um Estado que não vai aceitar esta gatunagem, como disse Sérgio. Porque o que acontece? Nós já fomos lesados, na primeira iniciativa de petróleo, nós fomos lesados no ICMS. O ICMS do petróleo é o único produto nacional. O ICMS não é recolhido na fonte, ele é recolhido na origem. Por que ele não é recolhido na origem? Ele é recolhido no destino. Por que ele é recolhido no destino? Porque o estado de São Paulo tem o maior parque de refino do Brasil. Então toda a arrecadação de ICMS vai para o estado de São Paulo. 60% do ICMS do petróleo produzido na Bacia de Campos é recolhido em São Paulo. Porque ele é recolhido lá na forma de derivado, sobre o preço do derivado, não sobre o preço do petróleo. O barril de petróleo é $150, ele quando virar nafta, quando virar gasolina, quando virar querosene, óleo diesel, querosene de aviação, quando virar, ele virou produto. E aí passa $450 o barril. Hipoteticamente, tá? Esses números não são verdadeiros. E o ICMS fica em São Paulo. Fica nos estados que tem bom... Agora, né? Agora com a refinaria, com o parque de refino que vai ter aqui em Itaboraí, a gente ainda vai reter um pouquinho mais desse ICMS. Mas vejam bem, o estado do Rio de Janeiro tem uma história de ações de lesa pátria do Congresso Nacional contra o Rio. Mesmo que essa violência contra o Rio de Janeiro se concretize, nós precisamos que as pessoas discutam esses conceitos e entendam o que é direito, o que é uma lei, o que é uma Constituição, o que é o fundamento do ROD, que é indenizatório, e entendam que, acima de tudo, sem isso,
Não há depois como ficar cobrando muita coisa dos gestores, honestos ou desonestos. Essa é uma questão. Então, a discussão não é perdida, não é mesmo. Algumas pessoas acham que isso é tardio, tudo bem, mas ninguém imaginava que um Congresso fosse ser tão casuísta, fosse tão o interesse eleitoreiro daqueles deputados que querem voltar aos seus municípios, seus estados, dizendo, viu, eu trouxe para cá. O Ronaldo Caiado gritava, eufórico, o estado de Goiás vai receber não sei quantos bilhões, mais do que o estado do Rio de Janeiro. Ou seja, o royalties não é mais indenizatório de nada. Ele é uma verba que vai atrelada ao FPE, que já tem não sei quantas ações para mudar o FPE, porque a base do FPE é o estado do Rio de Janeiro, é o segundo maior contribuidor do fundo dos estados. E é o penúltimo a receber esses recursos de volta, que é inversamente proporcional, em função de receita e população. Então, o FPE, que já é ruim para a gente, menor repasse para a gente, para quem contribui mais, atrela agora o royalties, ou seja, maiores áreas, maiores populações, no FPE é melhor, o estado de Goiás vai ter mais dinheiro, o estado do Rio de Janeiro, atendendo a Espírito Santo e São Paulo, sem produzir uma gota de água. Então, quer dizer, rasgaram a Constituição, rasgaram o Pacto Federativo, rasgaram e jogaram no lixo toda a responsabilidade que um país pode ter no equilíbrio da sua República Federativa, e mais uma vez o Rio de Janeiro vai viver à mercê da favelização. Sem contar que todos os projetos brasileiros estão tão encantados, né? Copa do Mundo e Olimpíada, ficam seriamente comprometidos. Então eu vou deixar agora o espaço para os professores. Muito obrigado, tá? Boa noite. Eu gostaria só de falar com vocês, porque eu tenho uma experiência um pouco paralela a essa situação, porque eu não sou do Rio das Ostras. Eu estou em Rio das Ostras há 1 ano e meio. Eu sou oriundo de Volta Redonda, eu sou nascido e criado em Volta Redonda. E nós passamos por uma situação paralela a esta, quando houve a privatização da Companhia Siderúrgica Nacional. Ou seja, a companhia que naquele momento supria a cidade em tudo, simplesmente tirou as mãos e deixou a cidade por conta própria e sozinha. Então, com isso, aconteceu alguns fatos negativos. O primeiro foi o empobrecimento da cidade. A cidade empobreceu muito, entende? Nós sentimos isso na pele. Tem pessoas aqui de Volta Redonda que podem ser testemunha disso. Segundo, nós saímos com um nível de desemprego altíssimo. Nós saímos de uma situação de 25 mil funcionários para menos de 10 mil. Então, ou seja, os jovens que hoje estão em Volta Redonda, já tem uns 10 anos que isso está acontecendo, estão simplesmente saindo de Volta Redonda por falta de oportunidade de emprego. Isso tudo aconteceu independente de Câmara, Senado, governo federal, municipal, estadual, independente disso. Não houve, na minha opinião, uma mobilização da cidade em torno desse assunto. Nós simplesmente ficamos olhando, deixando a coisa correr solta, não acreditando. Isso não vai acontecer, isso não vai acontecer nunca. E aconteceu. Então, eu para me terminar, não vou me estender, eu gostaria que a gente levasse esse debate à frente, discutisse mais e mais e mais. E aquelas pessoas que são favoráveis a essa nova distribuição, não vamos brigar com eles, vamos tentar conversar para tentar ver o ponto de vista deles. E com certeza, se você colocar a situação da maneira real que ela está sendo imposta para nós, eles vão mudar a visão deles. Eles não são inocentes de aceitar isso aí. Então, é o conselho nosso como professores e alunos continuar essa mobilização e trazer isso para a cidade, e todas as vezes que tiver a oportunidade, nós saímos às ruas, fazer passeata, palestra, o que for com relação ao assunto, eu aconselho que nós estejamos lá. Lamento muito a nossa participação aqui ser pequena em relação ao público, mas tudo bem, já é um embriãozinho que já está surgindo aqui na universidade, e isso, se Deus quiser, vai crescer muito. Era só isso que eu queria falar. Aqueles países que têm mais recursos naturais, aqueles que têm mais disponibilidade de recursos naturais, crescem menos do que aqueles que não têm recursos naturais. E existem alguns motivos, né, que eu vou estender aqui. Quais são esses motivos? São vários, né? Mas eu vejo que são duas coisas distintas. Primeiro, eu acho que é uma questão de justiça, né, o nosso Estado receber, porque nós estamos realmente com toda a carga, né, ambiental, social, em cima aqui dos municípios que recebem os royalties. Então é uma questão legal, constitucional. Acho que não tinha nem que ter muita discussão em cima disso, que eu acho que ainda existe juiz em Brasília, né? Existe uma Suprema Corte que eu acredito
que vai chegar e vai tomar uma decisão de chegar, vem cá, para isso que serve o Supremo, para analisar o que é constitucional ou não, e qualquer pessoa menos esclarecida ler e ver que é inconstitucional. Então até é ridículo a gente ficar, eu acho que é uma perda de tempo danada a gente ficar com essa bobagem, essa discussão. Mas eu acho que vale a pena sim a mobilização para mostrar que aqui no Rio de Janeiro ainda tem povo, porque parece que o nosso povo anda adormecido, anestesiado. É tanta besteira que acontece, né, que a gente fica até meio entorpecido, né? É uma anestesia que ninguém fala mais nada. A gente ouve sendo retirada essa quantidade de recursos aqui do Estado, né, e particularmente aqui no município de Rio das Ostras, parece que as pessoas, sabe, não está acontecendo nada, está acontecendo sim. As questões da utilização são outras. Eu estou muito mais preocupado em ver até que ponto, né, se melhorou as condições de vida da população. Isso para mim é mais importante do que qualquer coisa. A questão do royalties é importante? Sim, mas eu acho que é uma questão legal, né, que vai ser resolvida mais na frente, né? E eu vou querer sim apoio da prefeitura, porque eu quero depois ver quais são aqueles projetos, né, e para a gente poder fazer uma análise fria, né, para a gente poder até, não com o intuito de apontar o dedo para ninguém, que eu acho muito importante isso, né, porque para apontar o dedo é a coisa mais fácil do mundo. Agora a gente deve tentar ajudar. Eu acho que se não for para ajudar, não tem por que ter uma universidade. A universidade foi feita para ter o debate, o diálogo, e para estender a mão para aqueles que precisam, né? Se o município precisa, a gente está aqui para ajudar, né? Assim como também a gente está aqui para estender a mão para o município, o presidente da Câmara, que pode ajudar muito a universidade. É importante, aquela cidade que tem uma universidade pública, né, se desenvolve mais que as outras. É só a gente ver no estado como é que é. Eu vim de um outro município do lado de Volta Redonda, Resende, né? Vim de Resende, eu era professor da UERJ antes de ser professor da Universidade Federal Fluminense. É só você olhar hoje o que é Resende, o que era, que antes só existia Academia Militar, e hoje está lá na UERJ, no seu entorno, Michelin, Volkswagen, agora MAN, Latim América, Peugeot, Citroën, com toda a estrutura em torno, a siderúrgica, a Votorantim, que é a mais importante siderúrgica, hoje em dia o parque mais tecnologicamente avançado. Então, quer dizer, por que, sabe qual é a resposta? Todos eles falam, porque existe uma universidade pública no município. Senão eles não iriam, eles não vão perder tempo. Porque eles querem uma mão de obra pronta. Eles querem uma mão de obra pronta, qualificada. E se lá tem, lá eles ficam. Se não tem, eles vão embora. E se eles forem embora, e se todo mundo for embora, podem ter certeza, a UF fica. A universidade veio para ficar aqui. Não vai sair. Todos os outros podem sair, não vão ficar. Então é isso que deve ser a base de uma parceria importante, né? Todos vão ganhar. Todos precisam de se ajudar. Contem comigo na minha pesquisa. Sou um simples professor pesquisador. Faço pesquisa, encaminho os resultados para que a própria cidade possa usar isso para melhorar as condições da população. Eu acho que é o mais importante. É a população que precisa, sim, daqueles que têm uma condição melhor. Aqueles que, por uma sorte do destino, tiveram condições de estudar. Num país que eu acho que nem 5% chegam na universidade. Eu acho que nós estamos aqui para colaborar e para discutir e criticar, sim, né? E discutir naquilo que for necessário. Tá bom? Obrigado. É muito penoso para mim ter construído um movimento estudantil aqui junto com os colegas e hoje ver um Depuro vazio, ter visto... Eu preparei vários discursos aqui, mas daqui a pouco eu estou falando e daqui a pouco eu vou rever, não sei se esqueci alguma coisa. E passar aqui ao lado, ver esse terreno baldio, cheio de entulho, com lixo, onde eu fui testemunha ocular de ver o prefeito Carlos Augusto entregando o terreno na mão do prefeito, na mão do reitor, na época Lentino, para a construção da recaptação do convênio, na construção do prédio anexo. Ver aqui os containers, embora já ouvi falar que até que é mesmo compatível o valor, 3.800 o aluguel por mês, mas pagar um aluguel no container em vez de pagar um aluguel numa alvenaria. E fico muito triste de ver agora que em crise acabou os royalties, o que vamos fazer? Assim como fiquei triste quando teve aquele problema de paralisação aqui do convênio, que a gente teve que ir para a rua para pressionar até mesmo a prefeitura
para voltar com a repactuação do convênio, porque a gente sabe que teve um problema sério financeiro entre o UF com a gestora Marília, e até hoje uma coisa que era básica, fundamental, não foi feito. Você até mesmo que está fazendo aqui, embora minimamente, uma audiência pública, esclarecendo o que foi feito com esse dinheiro, os nossos diretores, o que fazem com esse dinheiro do convênio e que caminhos temos, que caminhos vamos chegar com o nosso prédio anexo. E agora eu vejo que a moradia até que está sendo construída, enfim, avançamos, mas pouco, sabe? Então realmente agradeço a Rosemarie por ter vindo aqui, iniciado esse pé inicial, que infelizmente a participação popular está muito esgarçada, mas vamos ver se a gente consegue, peço a sua colaboração para incitar esses movimentos, minimamente. E assim, professores, agradeço a participação aqui. Eu acredito que você, Rosemarie, aprendeu na prática o importante da participação popular, o convênio, minimamente. Realmente a apresentação do orçamento participativo não vai ninguém. Mas está lá aberto, ninguém está lá aberto à fala, entendeu? Mas assim, falta mesmo a cultura nossa brasileira é muito pobre mesmo, politicamente. O corpo nosso é político, a gente não sabe. Estou errado, vereador? O nosso corpo é político, a gente vive político o tempo todo, a gente respira política. Então assim, o que eu tenho que dizer é que assim, o primeiro período realmente que está aqui não sabe o histórico do PURO ainda, espero que a gente possa avançar nessa discussão. E alguns até que entraram depois de 2006, 2007 não conhecem o histórico do PURO ainda, mas foi muito triste o primeiro cancelamento do convênio da UF com a prefeitura. A gente era em torno aqui de 600, 700 alunos, restou-se 150, 160, foram todos a Niterói, com uma ação judicial de uma juíza que falou para ir para lá. E depois o convênio foi repactuado com os esforços até mesmo da prefeitura, pedindo o apoio do MEC, com os professores. E hoje estamos aqui com nossos queridos professores concursados e realmente um avanço aí desse convênio, dessa confusão, dessa crise. Dizem que crise é crescimento, estamos aqui numa crise, acredito no crescimento, né? Vamos lá. Então, assim, o problema da paralisação em 2005 foi um problema de desvio de verba. Solicito até agora que de repente a gente saia com uma carta de compromisso aqui, de uma nova reunião aqui entre Prefeitura e UF para um esclarecimento, uma audiência pública desses convênios que foi repactuado, não foi. E ainda temos alguns problemas, como a construção do prédio anexo e tudo mais. Fui testemunho ocular, o prefeito pegando a posse do prédio anexo e até hoje não vejo nada, só vejo entulho e lixo com essa repactuação do convênio ali. Eu acho que realmente cabe um pouco a UF também e a prefeitura a gente agilizar isso, que como estamos vendo, o convênio, os royalties vão acabar. Espero que não, espero que a gente possa aumentar espero que a gente possa avançar nessa questão. Realmente acho que muito pouco a quantidade que vai ficar no município que se planejou para uma quantidade maior, mas também acho muito pouco que a gente vê desses royalties. Realmente a PPP foi o primeiro convênio da prefeitura, público e privado, mas assim, eu tenho notícias de que tem até denúncias do Ministério de 300 milhões, não sei, que foi utilizado no PPP, se utilizou 100 bilhões, assim, teve um desvio de 200 bilhões. Desculpa, posso estar errado. Então, só para fechar, é isso. Eu agradeço a ser ouvido. Desculpa se fui assim, de repente, agressivo, acho que não, estou tentando ser o mais pacífico possível. Obrigado. Queria só lembrar, fazer uma ressalva ao vereador que Xadai, que chega no não é no Rio Grande do Norte, é no Ceará. Mas isso é importante quando a gente vem de outro lugar. E eu estou aqui há 3 anos. Eu, além de ser professora desse polo, hoje eu moro em Rio das Ostras, então eu faço uso dos serviços públicos de Rio das Ostras e tenho domicílio eleitoral em Rio das Ostras, sou professora daqui, sou moradora daqui, e queria primeiro dizer que eu estou feliz desse debate ter começado, porque eu estou há 3 anos aqui no polo e em nenhum momento eu presenciei, olha que eu participo de praticamente todos os debates que tem nessa universidade, em nenhum momento eu presenciei um debate, uma discussão sobre a utilização desse recurso nessa cidade. Então,
esse é o momento que eu espero que seja o primeiro momento de um debate que saia da universidade, que saia dos espaços, de alguns espaços políticos que já estão consolidados. Além disso, né, de parabenizar essa iniciativa, né, de se debater, eu penso que o debate central hoje sobre o uso desse recurso, na verdade, se transformou o debate nesse momento em divide ou não divide o dinheiro dos royalties. Vamos dividir ou não vamos dividir por causa da lei que versa sobre essa questão, a divisão não. Eu particularmente penso, e aí, não só como profissional de serviço social, mas como professora de uma universidade pública, como usuária do serviço público, dos serviços públicos, que o debate central tem que ser como é utilizado esse recurso. Eu, particularmente, tenho uma opinião que diverge da maioria dos colegas que se posicionaram. Eu sou a favor da divisão, sim. E aí também eu fico feliz de estar num espaço público e democrático, onde o debate é aberto, onde eu posso me colocar e ser contrária à posição dos colegas que estiveram aqui e ser respeitado. Isso é bom. Nós estamos num espaço público, dentro da universidade, o que me dá liberdade, a minha, qualquer um dos colegas, de se colocar contrário, de ser respeitado e de respeitar a posição dos colegas que aqui vieram se colocar, defendendo a não divisão, a manutenção da forma como destinado os royalties. Então eu tenho essa posição, mas o que eu quero falar aqui não é nem em relação a isso, em relação ao uso desse recurso mesmo. E aí fazer uma cobrança. Eu acho que nós na universidade, nós temos a obrigação, e a prefeitura também, de publicizar esse debate. Como é que está sendo utilizado esse recurso? Onde está sendo utilizado esse recurso? E mais outra coisa, eu penso, e aí é uma questão para os colegas que vieram aqui da prefeitura, eu penso que a administração pública, mesmo, lógico que tem que defender a sua posição, tem que ir para os espaços públicos, se colocar e ir para o convencimento. É isso que a gente faz quando tem uma posição política, tenta convencer os outros da sua posição. Mas eu penso que o discurso não pode ser esse de vamos fechar escolas, vamos fechar postos de saúde. Eu penso que o discurso e a prática tem que ser, olha, nós não queremos que divida equitativamente entre os municípios e isso vai trazer impacto para o município. Mas se trouxer a administração pública, ela tem a obrigação de garantir serviços públicos básicos para a população. Básicos. Então, se tem a obrigação de garantir serviços públicos básicos, acho que o discurso não pode ser de vamos fechar, até porque eu acredito que esse discurso não vai trazer, talvez, a adesão até que a própria prefeitura deseja em torno da sua proposta. O discurso do administrador tem que ser, se dividir vai trazer impacto, mas eu, como administrador, eu tenho que me esforçar para garantir serviços públicos básicos para a população, para garantir que nenhuma escola desse município seja fechada, para garantir que a universidade pública continue nesse município. Então, essa é a minha opinião, né? E eu volto a dizer, eu estou feliz com esse momento, porque eu penso que é esse espaço, não só aqui, eu acho que esse debate tem que ir para os bairros, tem que ir para as associações de moradores, para os grupos de jovens, para outros espaços. Mas a universidade está aqui para isso, para se debater ideias, para se ter posicionamentos, para se ter divergência. E eu acho que a gente cresce com essa divergência, com as posições contrárias, com um debate. Né? E eu sinceramente espero que esse debate continue, né? E que a população de Rio das Ostras possa se posicionar, né? Possa dizer efetivamente o que pensa, o que acha. E se a população achar que tem que se mobilizar em defesa, que bom, que se mobilize conscientemente. Era isso.